Não importa se o jogo é AAA ou um jogo B, como a gente fala. Muita gente hoje apela, deseja, demanda jogos em altas resoluções. E para essa galera, a gente preparou um teste com 10 GPUs elegíveis para rodar em 1440p e em 4K. Eis aí as 10 GPUs que rodaram, 6 da Nvidia e 4 da AMD. Quais delas rodaram em 4K? Quais delas rodaram bem em 1440p? É isso que é o escopo desse vídeo. E além disso, como que o sistema se comportou para cada uma dessas placas rodando em cada uma dessas resoluções. Portanto, siga com a gente e bora dar uma olhada nessa história. Aqui a gente já começa com os FPS em 1440p. 780 Ti e 470 entregando lá pela média dos 30 FPS. Se você quiser rodar algo melhor do que isso aí, médio para você chegar nos 60. 480, 1060, 390x e 980 rodaram praticamente no mesmo lugar, entre 38 e 40 FPS. E aí a gente recomenda para você o alto. A Fury X você consegue jogar no alto, talvez colocando um setup ou outro, uma setting ou outra no Ultra. Já a GTX 1070 é o contrário, ela consegue jogar no Ultra colocando um setting ou outro no alto. A 1080 e a 1080 Ti rodaram de boa com excelente estabilidade. E aí é o gráfico que a galera gostou muito e é por isso que é importante a sua crítica aí nos comentários do YouTube, lá nos nossos grupos do Facebook e do Telegram. Os links estão na descrição para vocês se inscreverem ou participarem, tá? E aí você consegue ver o upgrade, o poder do upgrade para você. Se você está numa 780 Ti e pensa aí para uma 390X, para uma Fury X, para uma 1070, você consegue ver como é a evolução da placa que você está para a placa que você vai na resolução em que nós estamos testando. E isso é que é o bacana desse gráfico. Seguindo agora, vamos ver como é que o sistema se comportou na hora de rodar nessa resolução nessas placas. Nós temos aí o uso de CPU em 13 a 20% e o uso do thread, do core mais utilizado na média foi de 41 a 60%, lembrando que é um i7 5960X a 4.4 GHz. O uso de memória de sistema, memória RAM mesmo, que é acessório CPU, foi entre 5.7 e 7.9 GB, portanto 8 GB de RAM você vai conseguir levar de boa em 1440p nesse jogo. O uso de VRAM foi entre 3.8 e 5.6. E antes que você fale, não Marcos, ali na 780 Ti você está vendo ela em 2.9, mas para isso ela precisou acessar a memória dinâmica do Windows 671 MB. Agora partindo para 4K. Em 4K nós colocamos 4 GPUs como elegíveis para rodar e a Fury X não conseguiu passar sequer de 20 FPS, ou seja, não dá para jogar com ela. Talvez se você colocar no low, no médio, você rode, mas você vai querer rodar isso com uma Fury X? Muito provavelmente não. A GTX 1070 conseguiu 29 FPS, o que é algo ruim. Claro que o 4K é pesado, mas 29 FPS, cara, nem com controle dá. Então você vai ter que jogar no médio, quem sabe no alto. Pelo menos aqui a memória dela não vai atrapalhar. A GTX 1080 já dá 36 FPS, o que é algo um pouco mais aceitável e as quedas e quedas bruscas ficam entre 29 e 27. Então no controle você até consegue. A 1080 Ti é a que tem taxa de frame rate mais aceitável, ou seja, mais próxima daquilo que é agradável pra gente. Claro que você tem que saber que é muito pesado o 4K, mas não é o caso que torne mais fácil da gente jogar em 40 FPS só porque é 4K. 40 FPS é 40 FPS em qualquer lugar do mundo. Vendo agora o uso do sistema, a gente vê aqui que o uso de CPU ficou entre 16% e 17% e o uso de thread core mais utilizado foi entre 49% e 51%. Aí você diz, mas Marcos, olha ali a Fury X, cara. A Fury X estava num dia de cão. Ela rodou com baixos FPS
e tentou de todas as formas recuperar o fôlego usando o sistema, usando o RAM, usando o CPU e não conseguiu. Por isso, a gente tem até que, de certa forma, desconsiderar o uso de CPU, VRAM e RAM dentro da FuryX. Aqui nós temos o uso de RAM no sistema. Interessantemente, a GTX 1080 e 1080 Ti tiveram que usar menos memória RAM no sistema, e eu atribuo isso à quantidade de memória de vídeo que elas utilizaram, que foi maior do que as outras duas. No caso da FuryX, é compreensível utilizar muita memória de sistema, porque ela precisa de memória dinâmica. A 1070 alocou pouca memória em relação a 1080 e 1080 Ti, que realmente alocaram 10% a mais. E isso provavelmente é o que explica a não necessidade de alocar tanta memória de sistema. Agora, só a título de curiosidade, a gente vai mostrar para vocês a escala de resolução. Aqui nós pegamos as 3 placas que conseguiram rodar nas 3 resoluções, o mesmo game em Ultra, para você conseguir perceber como que muda a quantidade de FPS você alterando a resolução. Então, para quem tem uma placa dessas 3, você vai conseguir ver aí, quando você fizer o upgrade do seu monitor, como que você consegue rodar em cada uma das resoluções, ok? Dito isso, a gente agradece vocês terem ficado até aqui. Não se esqueçam que as discussões, o debate, a informação, os dados que a gente extrai a cada dia desses testes não terminam aqui no vídeo. Eles vão ficar disponíveis lá nos nossos grupos, no Facebook e no Telegram. Os links estão na descrição. Não se esqueçam, galera, de compartilhar esse vídeo. A galera precisa assistir isso, a gente precisa espalhar esses vídeos para que a gente consiga perceber que o brasileiro gosta de testes como esses que a gente faz aqui, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Tá ok? A gente agradece. Da próxima a gente traz alguns testes de CPU em Mass Effect Andromeda. Temos testes já rolando em Watch Dogs 2, que é um jogo bem polêmico, ok? Vamos ter uns outros testes de jogos surpresa aí que vocês vão ver mais pro futuro. Portanto, se inscrevam no nosso canal. A gente tem review da 580, tem muita coisa vinda por aí. Dê um like nesse vídeo, compartilhe. Falou!